E aí, pessoal, com essa aula a gente conclui a formação de palavras. As principais formações, retomando as principais formações, é derivação e composição. As outras formas são essas que estou apresentando na lousa. A primeira delas se chama abreviação. Não confunda abreviação com abreviatura, aquele B barra, TB, não tem nada a ver com isso. Abreviação é, por exemplo, quarta, pornô, foto. E o que a gente está chamando de abreviação é o seguinte: normalmente são palavras formadas por dois elementos e a gente encurta esse elemento falando apenas um deles. Na verdade, não é quarta, é quarta-feira. Quando você tira a palavra feira, você fez uma abreviação, ok? Em vez de você falar filme pornográfico, dois elementos, você fala filme pornô. Você criou uma nova palavra por abreviação. Quando em vez de falar fotografia, você fala foto, abreviação. Quando, em vez de você falar auto, porque é o veículo, auto, ele se move sozinho, ônibus. Ônibus vem do latim que significa para todos. É um carro que é para todos. É isso que é um ônibus. É um carro para todos, um coletivo. Quando você tira a palavra auto e só pega o segundo elemento, ônibus, você fez abreviação. Quando você fala loja de autos, em vez de falar autopeças, você está fazendo abreviação. Em vez de falar cartão postal, você fala postal, você está fazendo abreviação. Em vez de você falar metropolitano, porque é o nome daquele sistema de transporte, principalmente nos principais centros, como São Paulo, em vez de falar metropolitano, você fala metrô, você fez abreviação. Quando você fala meio-dia e meia, você está fazendo abreviação, porque é meio-dia e meia hora. Porque é meio-dia mais metade da hora. Tanto que pessoas acabam com o tempo confundindo e falando meio-dia e meio, que é um erro crasso. Porque é impossível ser meio-dia e metade no outro dia. Então é meio-dia e meia, porque é hora. Em vez de chamar aqueles objetos que tem nos veículos que permite você deslizar sobre o asfalto, que a gente chama de pneumático, você chama de pneu, você está fazendo abreviação. Quando você fala TV, televisão, e você faz TV, você está fazendo abreviação. Em vez de falar telefone, você fala meu fone, você está fazendo abreviação. Então, a abreviação é exatamente isso. Quando você tem dois elementos e você encurta para um elemento só. Sigla. Sigla também faz parte, você cria a partir de normalmente nome de instituições mais longas, você cria uma nova palavra. Por exemplo, Universidade de São Paulo, ok? Você pega as iniciais U, S, P e cria uma sigla USP. Observe que a palavra que você criou, ela é toda em letra maiúscula, igual ONU, Organização das Nações Unidas, letra maiúscula. Igual quando você escreve ELA, Estados Unidos da América, ELA, tudo em letra maiúscula. Agora, existe uma outra forma de fazer sigla. Quando você, por exemplo, pega Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, bastante longo, cansativo de falar, você faz um encurtamento da seguinte forma. Você não pega as iniciais, você pega elementos da palavra. Pode ser uma sílaba, bo, va, e, s, p e o a. E você cria Bovespa. Em vez de você falar Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, você faz uma sigla e você fala Bovespa. Observe que, nesse caso, só a inicial é maiúscula. Você vai ter isso em várias palavras. Por exemplo, se você falar o antigo Banespa, Banco do Estado de São Paulo, Banespa, e assim por diante. Então, a sigla também tem uma regra para se formar. Quando você só pega as iniciais, ela é toda em maiúscula, e quando você pega elementos, às vezes sílabas, é só a inicial que é maiúscula. Ok? É interessante também que a partir da sigla você pode começar a criar novas palavras. Isso aqui pode ser uma raiz por uma nova palavra. Você pode falar uspiano. Se é PUC, Pontifícia Universidade Católica, PUCiano. Então, a partir de uma sigla também se cria novas palavras, que é muito interessante. Depois disso, nós temos a formação por onomatopeia. A onomatopeia é a imitação do som. Também entra no meio das figuras de linguagem, mas ela também é uma formação de palavras. Então, a palavra está se formando o quê? A partir do som. O som do relógio cria a palavra tic-tac. Observe que é com Q, U, E. Não existe em português palavras que terminam com C. Então, é tic-tac, tic-tac com Q. Reco-reco, porque é o som que faz o instrumento musical. O bem-te-vi, porque está imitando o som do passarinho que faz bem-te-vi. Então, está imitando o som que emite o passarinho. O trim-trim de uma campainha do telefone. O uau-uau do cachorro. Isso tudo é onomatopeia. Mas também é considerado onomatopeia
os verbos que imitam vozes de animais, que definem vozes de animais. Latir é formação por onomatopeia, cacarejar é formação por onomatopeia, piar é formação por onomatopeia, coachar é formação por onomatopeia e balir, das ovelhas, é formação por onomatopeia. Por quê? Os romanos ouviam um cachorro e eles ouviam late, late, late. Então, a partir disso, surgiu a palavra latir. A galinha, cacarejar. Por isso que são formações por onomatopeia. A partir da imitação da voz do animal, surgem os verbos. Então, todas as vozes de animais são formações por onomatopeia. Isso é bem interessante vocês entenderem isso. Depois vem o hibridismo. O hibridismo talvez seja o mais complexo de todos, porque são elementos de línguas distintas que se fundem para criar uma nova palavra. Samba é de origem africana e dromo é grego. Então, sambódromo é formação por hibridismo. Show é inglês, comício é de origem em português. Então, showmício é uma nova palavra por hibridismo. Sócio é latim, logia, grego, sociologia. Buro, francês, que quer dizer escritório. Cracia é governo, então burocracia. Isso aqui é hibridismo, quando fusão de línguas diferentes. E, por fim, o neologismo. É muito interessante o neologismo porque, na formação de palavras, tem uma definição muito específica. Na prática, neologismo é qualquer palavra nova. Neo quer dizer novo, logismo vem de logos, palavra, ok? O neologismo seria o quê? O neologismo, qualquer palavra inventada. Mas, na classificação de formação de palavras, a gente define como neologismo palavras estrangeiras apropriadas na língua portuguesa. Então, internauta, a partir da palavra internet, o delete do inglês, deletar, o checar, to check do inglês, que é verificar, o checar, o cheque mesmo, a palavra cheque, pizza, que vem do italiano, ou printar, estou colocando entre aspas, que você pode criar uma palavra assim como toaletar, printar, tamancar. Quando você cria, a partir de uma palavra estrangeira, abajur, por exemplo, que vem do francês, ou batom, que também quer dizer bastão em francês, quando essas palavras são apropriadas para a língua portuguesa, palavras estrangeiras, apropriadas para a língua portuguesa, por exemplo, pode ser uma marca, Xerox, Xerox, que vira Xerox no Brasil, ou Xerox no Brasil, elas também são consideradas formação por neologismo, ok? Então essas são as principais formações de palavras. Boa sorte para vocês, e aí a gente encerra a questão de formação de palavras. Um abraço.